Hardsoft, apoio cultural, SCI, Tecnologias Contábeis, 0800 47 0808. Alumetal, etiquetas e brindes metálicos. World Sceneries, cenários virtuais para simuladores de voo. Para ter controle, use as pulseiras invioláveis da Print7, resistentes, impermeáveis e intransferíveis. E Fixar Importe, conheça nossos lançamentos. Toalha mágica, absorve 10 vezes mais que uma toalha comum. E garrafa elétrica, aquece a água sem ferver. Quem quer ficar por dentro do mundo da tecnologia está no lugar certo? Seja bem-vindo ao Hardsoft Informática na TV. E aqui a gente conta com as dicas do dia a dia do professor Ciro. Tudo bem, professor Ciro? Tudo tranquilo, Elton. Hoje nós vamos dar muitas dicas aí. O pessoal postou lá no nosso mural, mandou e-mail com perguntas. Beleza! Também temos jogos para PC, né? Com Anderson Cardoso, somente para PC, né? Elton, hoje a gente vai apresentar o Stranglehold, um jogo bem legal aí de ação, bem diferente. Não tem PlayStation, não tem Xbox 360, aqui é PC. Exatamente. E as dicas de hardware e software também, com o Dr. Hardware aí, né? Esse é o Dr. Hard. Dr. Hardware. Ele gosta mesmo de Diguinho. Sim. É o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Hoje nós temos bastante dicas. É? O pessoal também do mural também? Como é que é? Do mural e por e-mail. Beleza, então sejam bem-vindos ao mundo da informática na TV. O Hardsoft está começando. Está no ar a edição do programa 375. São mais de 8 anos de informação sobre informática na TV brasileira. E hoje temos uma entrevista bem esclarecedora sobre o Blackfish. Vamos ver? A gente lançou um banco de dados chamado Blackfish. Hoje a gente tem 2 bancos de dados, o Interbase e o Blackfish. O Interbase está posicionado para o banco de dados Enterprise de maior escalabilidade, empresas que realmente precisam de 50, 100, 200 usuários simultâneos. É um banco de dados para grandes corporações. Tá? Ele atende também as pequenas aplicações, é um banco de dados 100% nativo. O Blackfish, basicamente, ele vem com uma necessidade de atender principalmente pessoas que fazem aplicações com ASP.NET, tá? Em Delphi ou qualquer outra IDE. Qual é um dos grandes problemas hoje quando a gente vai fazer o deploy de uma aplicação web em host? É você configurar toda a parte de banco de dados. Você vai copiar toda a sua aplicação, mas você fica numa dependência do provedor de banco de dados. Prover o acesso ao banco de dados, criar tabelas, fazer manutenção no banco de dados. É um negócio bem complicado. É um negócio que em muitos casos está num pouco de tempo. A gente criou o Blackfish com a ideia de facilitar. Você basicamente copia um arquivo, uma DLL, copia um arquivo de licença, e o seu banco de dados. Se você não criar o seu banco de dados, na hora de fazer a conexão, ele cria o seu banco de dados no provedor. Você não precisa de configuração extra nenhum. .NET 2.0 traz alguns recursos chamados memberships, gerenciamento de usuário, gerenciamento de grupo de usuários, web parts, que precisam fazer persistência da informação em banco de dados. Claro, por default, .NET traz suporte a SQL Server. A gente fez o provider para suportar a Blackfish. Ou seja, todas as informações são gravadas em Blackfish. Se você não quer utilizar a SQL Server, você tem a possibilidade de utilizar a Blackfish diretamente. Então, assim, facilita muito, muito simples de fazer o deploy, muito simples de distribuir uma aplicação com Blackfish. Apesar de ser um banco de dados 100% .NET, aplicações Win32 também pode acessar esse banco de dados. Então, você não está limitado somente ao .NET. O Blackfish surgiu do nosso banco de dados, o JData Store.
Ele tem basicamente a mesma estrutura que é que agora é o Blackfish for Java. E no Blackfish for Java você pode escrever Storage Procedures e Trigger em Java. E no Blackfish for .NET você pode escrever Storage Procedures e Trigger em Delphi. Em qualquer linguagem que suporte .NET. Mas a gente, como nosso produto é o Delphi, você pode escrever em Delphi.NET Trigger e Storage Procedure. E ele é para até que quantidade, assim, ele é para pequenas bases ou também funciona para grandes bases de dados? Você pode utilizar o Blackfish para grandes bases. Ele não tem limitação de tamanho. Tá? Ele é um concorrente de quem, assim, no mercado? SQL Server Express Edition, Oracle Lite, as bases de dados, vamos dizer assim, é a base de dados gratuita da CodeGuia. Ela é gratuita. Então Para quem utiliza a Delphi Professional, ele pode distribuir Blackfish para um usuário com 4 conexões e até 512 megas de tamanho. Uma CPU. Para quem tem Delphi Enterprise, Delphi Architect, ele pode distribuir Blackfish utilizando uma CPU com 20 usuários. Desculpa, até 5 usuários com 20 conexões e tem suporte até 2 GB de informação. Que em muitos dos casos é suficiente para as empresas, para as pessoas que precisam uma base de dados de fácil distribuição e que você possa fazer aplicações. É isso aí. Agora a dica é para você, né, que quer fazer parte do Hardsoft. Acesse o www.hstv.com.br. Este é o nosso portal de conteúdo e interatividade. No www.hstv.com.br você pode assistir às últimas edições do programa. Pode ouvir o nosso podcast, ficar por dentro das notícias e também da nossa agenda de eventos. Elton, e para interagir é fácil, é só acessar o www.hstv.com.br e escrever o que você pensa, né, sobre o programa ou fale, né, das suas dúvidas no nosso mural. No link cadastre, você preenche os seus dados e concorre aos prêmios que a gente sorteia aqui todas as semanas. É isso mesmo, professor Ciro. Inclusive agora a gente tem prêmios. Anderson, é contigo. Elton, agora a gente vai sortear aí uma assinatura da revista Active Delphi. Quem levou foi o Matheus Norões Neves, de Fortaleza, Ceará. Ele assiste o Hardsoft pela TV Cidade de Fortaleza e vamos ver o que ele disse. O programa Hardsoft ajuda os telespectadores a se informarem sobre as novidades da informática. As reportagens sobre jogos, principalmente, são muito úteis para mim. O programa está de parabéns, muito bom. É isso aí, legal. Active Delphi. Valeu então o pessoal de Fortaleza, né, que acompanha o Hardsoft. O pessoal tá firme lá em Fortaleza, né, Ciro? Né, professor Ciro? Já conhece Fortaleza, professor Ciro? Já conheço, já estive na praia lá do governador. Bonito. Pô, beleza, que show, hein, cara? Qualquer dia me leva lá, Ciro. Vamos junto lá. Fortaleza. Vamos junto, todo mundo do Hardsoft lá. Vamos lá. Fortaleza. Beleza? Valeu então, Matheus. Obrigado pela participação. E agora segura aí. Tem recado para vocês, a gente já volta.